Enquanto ela estava lá no outro estúdio, ele não podia ouvir, mas no próximo desafio ela vai estar aqui, já pega essas dicas que ela está dando agora. Tudo bem. Porque esse desafio dá uma vantagem para o segundo. O que define tudo é o segundo. Acho que o molho ficou um pouquinho picante. Foi algum tempero que eu usei. Foi algum tempero Eu que vi, eu usei. porque na hora que colocou a pimenta calabresa foi um pouquinho demais. Mas eu achei que estaria, mas ela não está presente assim. Não, né? Não. E desse molho, o que você achou? Eu achei bastante saboroso. Também E amei. a gente consegue sentir o sabor do vinho na carne. O único problema foi que realmente a carne ficou O quase corte. tostada. O corte eu acho que ela passou um pouco do ponto. Um pouco Bastante. não. Passou bastante. Bastante. Mas ficou, no geral, ficou saboroso. Aceita uma água, Marlon? Aceito, obrigada. Uma aguinha Santa Cláudia. Eu gostei muito desse molho. Também. Inclusive, eu achei que ele tinha um gostinho de queijo, apesar de não ter queijo na caixa. Não sei o que você colocou aí, mas deu um gosto de queijo. Geralmente, quando usa creme de leite com manteiga. É, né? Aí, Ficou bem saboroso. eu O molho do macarrão também. Só o ponto do filé, tadinho. Mas já fica a dica, da próxima vez eu já não erro mais o corte. Muito bem. Parabéns, viu? Obrigado. Nossa, nessa hora eu realmente fiquei gelada, porque quando eu vim apresentar meu prato a primeira vez aqui, ela que me avaliou. Então eu entrei em desespero total, porque eu pensei, meu Deus, eu já falei com ela, sabe quais são meus pontos fracos, meus pontos fortes, e a carne era um dos pontos mais ou menos meio fraco, e eu vi que ela olhou diretamente pra mim, e aí eu fiquei totalmente nervosa. Pode apresentar o seu prato para Bárbara. Boa noite, eu fiz o filé, cortei ele, eu coloquei sal e pimenta, deixei um pouquinho lá pra poder encorpar nele. E aí eu defini ele por último. Eu coloquei o macarrão, esperei cozer o tempo certo ficar al dente, eu espero que esteja. Eu deixei ele de lado e aí comecei a fazer o molho, que era pra ser uma espécie de carbonara, só que como não tem ovo, como você disse, aí é só um lembrete, entendeu? Só o bacon. E aí o molho, eu vi que você bateu o tomate. Sim, o Com tomate o com quê? um pouquinho de azeite manjericão. Isso. Eu vi. Ah, tá. também. E foi isso que você fez como molho de tomate. E né? aí eu coloquei um pouco de pimenta, aquela pimenta ali. De cheiro. Isso. Na panela pra dar um gostinho mais. Ela malhando da carne também? Na realidade, a gente tem que ter cuidado quando faz o corte. A gente sempre, quando vai fazer o corte do filé, a gente faz corte mais alto para não ressecar, para manter a suculência da carne. No Isso mínimo faz que uns 2 toda a dedos? diferença. No mínimo. Aqui a gente tem quase um. É porque reduz bastante. E aí a gente tem sempre que ter a preocupação de aquecer a frigideira quando ela estiver bem quente, a gente coloca. Isso a Júlia fez, ela colocou azeite, colocou manteiga e depois a gente põe a carne para selar. Porque aí a gente consegue selar essa carne e manter a suculência no meio. Sem cozinhar a carne. Sem cozinhar a carne, mas a carne do Rony cozinhou bastante, ficou horas. Ele começou pela carne, inclusive, Começou. né? Vamos lá experimentar, Bárbara? A apresentação, o que você achou? Eu Tá gostei da organizadinho. apresentação, tá organizada. Só faltou, a gente sente falta de um molho, na realidade, né? Na carne, né? Ah, e você ainda Mais ralou a moscada. castanha que ficou assim. Isso. Nosso bocado também? Não, eu só falei assim. Mas como ela utilizou os tomates frescos, a gente consegue sentir um molho bastante fresquinho. Eu concordo, porque eu me esforcei muito para fazer o macarrão com todos os ingredientes possíveis. Que aí faz diferença na massa. E aí o sabor? O sabor tá bom. Faltou o molho da carne. Mas ficou bom. Perdão. Já já, Bárbara vai divulgar o resultado para saber quem vence o primeiro desafio, que tem uma vantagem importante no segundo, que é o decisivo.
Muito bem, Bárbara experimentou ali a criação dos 3 participantes que estão ansiosos para saber o resultado desse primeiro desafio. No geral, cria a sua avaliação. No geral, eu acredito que todos os 3 estão de parabéns. Eles usaram os ingredientes de forma correta, de forma inteligente. Só houve uma falta de conhecimento com o preparo da carne, mas o que contou mesmo para o resultado desse desafio foi o sabor. Não foi, a apresentação dele estava boa, o preparo também foi bom, mas o que contou que foi decisivo mesmo foi o sabor. Porque no final das contas o sabor é o mais importante quando a gente vai comer. Então quem vence o primeiro desafio é... Pode falar. Apesar de ter castigado a carne severamente, quem vence o primeiro desafio é o Rony. Parabéns, Rony! A Elise, ela conseguiu tratar melhor a carne, mas no sabor, ainda que tinha o bacon, o molho, faltou um pouquinho. O Rony tá emocionado? Faltou um pouco de sabor agregado, mas o Rony, ele conseguiu trazer os sabores dos ingredientes que ele colocou no prato de forma maravilhosa. O molho dele, que foi o que... Ainda com a carne quase queimada, o seu molho deixou tudo sensacional e o molho do macarrão também estava muito gostoso. Então, no conjunto, o sabor, você venceu. Obrigado. Esperava? Não. Não? Não mesmo. Depois dela ter falado bastante da sua carne, você achou que ele estava já fora da disputa? Sim, com certeza. Eu pensei que eu não ia conseguir. Cozinha é uma caixinha de surpresa, né? Mas calma, ainda temos mais um desafio. Todos ainda estão na disputa, com chance de vencer. O Rony vai ter a vantagem de poder escolher agora qual caixa temática ele vai ficar para o segundo desafio e também a das suas concorrentes. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Por tudo que eu já passei na minha vida, por todo o sofrimento e por eu estar aqui hoje, para mim já foi uma vitória. De volta com o The Box. Rony venceu o primeiro desafio. Bárbara é a nossa convidada de hoje. Escolheu o Rony como vencedor. Isso dá uma vantagem no segundo desafio, que é o decisivo. Agora a gente vai ter 3 caixas temáticas e você vai ter o poder de decisão de cada caixa. Quem vai ficar com cada tema? Os temas são os seguintes: ave, peixe e carne. Qual caixa fica com a Elise? Ave, peixe ou carne? Ela gosta de trabalhar com carne. Carne. Então, carne vai ficar com a Elise. A Júlia fica com qual? Ave. Ave. Portanto, você fica com peixe. Tudo bem. Isso mesmo, é. Você gosta de trabalhar com peixe? Por isso que você deixou essa caixa pra você? Sim, eu gosto de trabalhar com peixe. Não senti muita confiança. Na verdade, não, mas assim, Mas entre Essa as 3 é- caixas, qual que você gosta de trabalhar? ave. Mas eu quero peixe. Você quer o desafio? Quero. Quero o desafio. desafio do peixe. Ah, entendi. Então tá certo. Agora vocês vão então receber as caixas para daqui a pouco conhecer quais são os ingredientes desse segundo desafio. Vamos dar uma olhadinha, Bárbara, nos ingredientes? Aqui na caixa da Júlia, com aves, franguinho, mostarda, queijo cheddar, ovo. Tá tranquilo? Gostou? Nossa, não era o que eu esperava em nenhum milhão de anos. E eu não fiquei muito satisfeita porque só veio uma peça da ave. Uma específica que não dava pra fazer muita coisa com o que veio na minha caixa. E aí eu já fiquei meio abatida. Daqui a pouquinho a Bárbara passa dando algumas dicas. Vamos ver para o vencedor do primeiro desafio o que veio. Pirarucu. Falou com... Pirarucu. Não, tá tranquilo. Você gosta de pirarucu? Muito. Do seco? Também. E aí veio uma caixa bem regional pra você, né? Sim. Tô com dúvida em algumas coisas, como fazer. Mas o peixe já tem ideia mais ou menos o que fazer. Quero ver as que outras bom. coisas. Fiquei surpreso. Eu pensei que poderia vir um outro tipo de peixe. Ou até mesmo um pirarucu fresco. E na caixa da Elise, que recebeu carne, e foi a carne, né, querida? Um pedação de carne. Alguns ingredientes lembram o primeiro desafio, né? É.
No caso da carne, o bacon, só é um outro corte. Sim. Aí tem a batata também. Aqui é cerveja preta Uau, tomate. e queijo gorgonzola. Eu queria fazer outra coisa. Por quê? Porque a caixa de carne era a nossa primeiro desafio. Então, para esse segundo desafio, vocês vão ter o tempo de 40 minutos para preparar os seus pratos. Uau. Não desperdicem nenhum minuto, porque tempo é precioso, Na né? cozinha, principalmente. Então, preparados? Boa sorte. Se preparem, porque vai começar a partir de agora. Vamos lá! Isso aqui. A carne, eu queria fazer ela cortada, fatiada e só grelhada. Mas eu coloquei ela no forno. Vai faltar água. Estou pretendendo fazer um pirarucu ao molho com um arrozinho temperado, uma farofa de banana com cheiro verde e uma saladinha. Bom, eu pretendo fazer um frango empanado com os ingredientes e 2 molhos. Um molho agridoce com pimenta e o outro molho de cheddar. Elis, olá. Gente, o Oi. que você pensou em fazer? Eu pensei em fazer uma picanha assada. Eu coloquei ali ela passar para dar uma gratinada, né? Mas depois ela vai pra cá. Vai ser cortada por causa também do tempo, né?
E eu vou fazer uma salada francesa com molho vermelho. Entendeu? E você tá descascando o tomate por quê? Eu vou tirar a casca dele porque eu vou triturar ele. Aí eu vou usar ele sem casca para fazer um molho. Dá licença. A Elisa, ela sempre me assusta com essa frigideira. Ainda há pouco foi a castanha. Ai, desculpa. Não tem problema. E você vai conseguir usar o queijo? Vou conseguir usar o queijo porque aquele essa tomate lá? eu vou usar esse tomate no molho desse daqui. Esse aqui vai triturar e esse aqui vai entrar assim com ele, entendeu? O sabor. E o entendeu? bacon? Aí o bacon é o farofinho que eu vou fazer. Gostei. E esse aqui, o que você bateu aí? Eu bati cebola, alho e azeite e o vinagre que vai entrar nesse sabor do tomate para ele fazer meu molho. Você não acha que o tomate já tem acidez demais para vinagre? Tem um pouco de acidez, né? Legal. Só recebeu toda a Só acidez que agora. ele vai tirar aqui na... Por isso que ele veio batido para tirar no fogo, entendeu? Vai tirar a acidez dele. O que ajudaria? Açúcar? Não, Agora sim. É. pode colocar um pouquinho, né? Uma Vou colocar uma colherzinha de colherzinha açúcar para diminuir a acidez. Porque quando a gente tem tomate, a gente aplica o vinagre. Geralmente quando eu vou fazer esse molho, eu faço um açúcar caramelado. Mas eu não tinha visto açúcar. Tá aqui. E deixa eu te falar, não deixa de usar o gorgonzola não. Eu não vou usar. Vou usar. Tá. Bom trabalho. E aí, Rony? Como estamos? Andando bem até agora, se o tempo colaborar. E o que você imaginou no final Eu do vou seu fazer prato? aqui Vai um- ser servido? Vou fazer um pirarucu aqui ao molho, com arroz. Vou tentar fazer uma saladinha de batata com abóbora e uma farofinha de banana. Pacoba. Esse molho vai ter leite? Leite de coco, um pouquinho de creme de leite para encorpar. Alguma dica, Bárbara? Só cuidado com o sal quando a gente trabalha com pirarucu, né? E realmente não deixa de usar a banana, banana. porque com pirarucu ela faz toda a diferença. Tudo bem. Combina muito. Muito. Bom trabalho, não perde Valeu. tempo. Olha o tempo. Vamos ver como está aqui na Júlia. E aí, Júlia, o que você pensou? Vou fazer um frango frito com um molho, tem um molho de queijo e aí eu vou colocar um outro tipo de molho com aquela mostarda que é Dijon. E eu vou botar por dentro do macavo, porque dá um sabor. Dá mostarda? Um pouquinho menos de uma colher. Entendeu? Dá um sabor mais unificado. Mas parece mais de molho. Com frango. Eu já vi ela empanando 2 vezes. O molho de tomate não vai usar? Eu vou botar por... Isso daqui, os molhos vão ficar tipo, separados de potinhos. Ah, aí eu vou entendi. botar por cima do frango e alguns outros vocês podem degustar sozinhos. Bárbara tem uma sugestão legal para esse molho de tomate aí. Você pode fazer uma calda com açúcar mascavo, pega o molho de tomate, pega a mostarda, faz um molho só e coloca um pouquinho de pimenta, fazer um molho agridoce picante. Fica muito bom. Tá bom. Muito obrigada. Tá certo? Obrigada. Faltam 22 minutos. Então, passando ali pelas bancadas, todo mundo sabe bem o que vai fazer, né? No caso da Elise, ela tá bem segura quanto a tudo. Aquela técnica da carne no forno primeiro e depois pra panela. Eu faria o contrário. Né? Normalmente sela primeiro e depois Sela leva e depois pro leva forno. pro forno pra finalizar. Vamos ver como vai ficar Porque essa querendo ou nova não, técnica. ela vai cozinhar e vai soltar líquido no forno, tende a secar. Entendi. Carne, as pessoas acham que é uma coisa fácil de trabalhar, mas não, né? Não. Tem que ter Todo um cuidado. um carinho com a carne para ela poder ficar uma carne bem suculenta, como aquelas que a gente come em restaurante. Às vezes a gente vai no restaurante e a gente não sabe porque a carne da nossa casa não fica igual. São esses cuidados, né, Bárbara? Todos esses cuidados que a gente tem ao utilizar, ao manusear uma carne. Pois é.
Aí, na caixa de peixe do molho, ele vai fazer um molho com leite de coco, né? Pirarucu. Pirarucu no molho do leite de coco, vai fazer um arroz e uma farofinha de banana. Aí ele vai trazer uma regionalidade que é do pirarucu e da banana pacovã ali, que a gente sempre gosta. Será que ele vai acertar de novo no molho? Não sei, vamos ver. Tem grande chance, Tem. né?